vereadores, em nome do povo de Sítio Novo, declaro aberta a presente sessão. Leitura bíblica, o vereador Felipe. Bom dia, a leitura bíblica é no Salmo 121, versículos 5 e 6. O Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Palavra do Senhor. Vou pedir à secretária que faça a leitura da ata das sessões, das duas sessões anteriores, né? Vice-presidente, o vereador José Martins Raposo. Primeiro secretário, o vereador Manuel Max Dias da Silva. Segundo secretário, o vereador Cristiano dos Santos Lima. E os demais vereadores, Manuel Pereira Souza, Felipe da Silva Souza, Levi Coelho Marinho, Erinaldo Lopes dos Santos, Teodoro Carvalho Barros, Valéria Nolê Xavier de Oliveira Pinheiro. Vereadores ausentes, Caroline Rodrigues Costa da Silva. Com o número legal sobre a proteção de Deus e sobre a presidência do vereador Leonel Silmaça Reis, que após verificar o quórum regimental com a presença de 10 vereadores, deu por instalada a presente sessão. Em seguida, deu início e a leitura e discussão da ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade. Em seguida, o vereador Manuel Martins da Silva fez a leitura bíblica em João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Pequeno expediente. Constou da apresentação e leitura das seguintes matérias. Parecer jurídico de número 3/2006 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao projeto de lei de número 1/2026, que concede o reajuste salarial a servidores públicos municipais do quadro pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal do município de Sítio Novo, Maranhão, e da outras providências. Parecer jurídico de número 4/2006 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao projeto de lei de número 02/2006, concede o reajuste salarial aos conselheiros tutelares do município de Sítio Novo, Maranhão, e da outras providências. Indicação legislativa de número 5/2006, de autoria do vereador Felipe da Silva Souza, que indicou que o Poder Executivo Municipal realiza em caráter de urgência os serviços de recuperação, encascalhamento, patrulhamento da estrada vicinal que dá acesso à localidade Piaçaba, estendendo-se às regiões vizinhas. Requerimento de número 3, de autoria do vereador Levi Coelho Marinho, a aquisição de um aparelho de ultrassonografia para o Hospital Frei Alberto Beretta, com o objetivo de fortalecer e ampliar a capacidade diagnóstica da unidade. Requerimento de número 4, de autoria do vereador Levi Coelho Marinho, a implantação da Casa TEA do município de Sítio Novo. Requerimento 5, de autoria do vereador Levi Coelho Marinho, que solicitou tablet e fardamento para 62 agentes comunitários de saúde. Moção de apoio número 01/2006, de autoria do vereador Manuel Max Dias da Silva, de 17 de março de 2026. Grande expediente. O senhor presidente dirigiu cumprimentos aos nobres pares e ao público presente, professor Abel Marinho e todos que estavam presentes. Em seguida, concedeu o uso da palavra ao vereador Erinaldo Lopes dos Santos, que na oportunidade cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os que acompanhavam pelas redes sociais. Registrou e agradeceu a presença dos professores Abel e Nonato. Em seguida, informou ter recebido denúncia acompanhada de planilha sobre possíveis cobranças elevadas no transporte de pessoas para Imperatriz, bem como a arrecadação de valores para combustível acima dos custos reais. Diante disso, solicitou à secretária competente, especialmente à secretária de Educação, a apuração dos fatos e a adoção as providências cabíveis.
Caso confirmadas irregularidades, ressaltou que sua fala não possui caráter pessoal, mas visa fiscalização e a defesa da população, principalmente dos mais necessitados. Por fim, pediu ao líder de governo que encaminhe a demanda ao secretário responsável para os devidos esclarecimentos. O vereador José Martins Raposo destacou a importância da fala do vereador Erinaldo Lopes sobre o transporte de estudante para Imperatriz, lembrando que já houve reunião com o gestor e que há uma luta há anos para garantir o funcionamento regular do ônibus. Ressaltou que, embora exista uma contribuição mensal dos alunos, com valores ainda considerados baixos, mesmo após aumento por conta do combustível, há diferentes frequências de uso do transporte entre os estudantes. Dado o exposto, manifestou preocupação com o fato da organização estar sob responsabilidade de um aluno, defendendo que o servidor deveria ser acompanhado para o serviço do município, garantindo mais controle e transparência. Em ato contínuo, o vereador Levi Coelho Marinho iniciou saudando os presentes vereadores, vice-presidente e o público que acompanhava pelas redes sociais. Em seguida, manifestou apoio às falas dos colegas sobre o transporte universitário. Destacou que é uma organização responsável pela arrecadação dos valores para custear o combustível, mas ressaltou que ainda não há informações claras sobre quem paga, quantos alunos contribuem e com que frequência utilizam o transporte. Diante disso, ponderou que é necessário cautela antes de afirmar se há sobra ou falta de recursos, defendendo a realização de um levantamento detalhado para esclarecer a situação. Por fim, afirmou que buscará informações junto ao responsável e sugeriu que seja feito um acompanhamento mais transparente, com o envio de dados à Câmara sobre a arrecadação e os pagamentos do transporte. O vereador Cristiano Santos Lima cumprimentou os presentes e relatou a preocupação com a organização do transporte universitário. Destacou que a atual responsável não recebe remuneração pela função, o que pode estar contribuindo para falhas na gestão. Mencionou ainda o caso de um estudante que enfrentou dificuldades de acesso ao transporte que teria sido tratada de forma inadequada. Ressaltou que o tema já havia sido discutido em reunião anterior, com um encaminhamento para a reorganização do serviço. Diante de novas denúncias, reforçou a necessidade de definição de um responsável formal e de medidas que garantam melhor organização e atendimento aos alunos. A vereadora Valéria Noleite Xavier de Oliveira Pinheiro destacou que a situação do transporte universitário vem sendo debatido devido à falta de resolução prévia dos problemas e que tem gerado novos questionamentos. Ressaltou que tomou conhecimento recente de parte das demandas que há divergência de informações entre os envolvidos, apontou a ausência de transparência quanto aos valores arrecadados e aos custos de serviço, defendendo a necessidade de reunião com todos os responsáveis para esclarecimento e definição de soluções. Enfatizou que, embora o transporte universitário não seja obrigação do município, a partir do momento em que há investimento público, é necessário haver controle e supervisão por parte da gestão, preferencialmente com designação de servidor responsável, visando melhor organização e acompanhamento dos serviços. O vereador Felipe da Silva Souza cumprimentou os presentes e destacou que a recorrência do tema indica falhas na resolução de demandas anteriores. Ressaltou que no uso do transporte universitário, além da fiscalização, há necessidade de maior transparência quanto aos valores arrecadados e aos gastos, a fim de evitar conflitos entre organizadores, municípios e estudantes. Enfatizou a importância do acompanhamento por parte da gestão, considerando as dificuldades enfrentadas pelos alunos, defendendo clareza e responsabilidade na condução do serviço. Em seguida, relatou situação ocorrida na Praça da Juventude, onde manobras perigosas estariam sendo realizadas por motociclistas em meio a crianças e famílias, colocando em risco a segurança dos frequentadores. Por fim, solicitou a realização de audiência pública com a participação das autoridades competentes, como policiais e conselho tutelar, visando discutir medidas preventivas para garantir segurança no local. Após seu requerimento verbal, todos os parlamentares presentes votaram favoráveis. O vereador Manuel Pereira Souza saudou os presentes e defendeu a organização e regulamentação das atividades com motociclistas do município.
Destacou a necessidade de medidas para coibir práticas irregulares, especialmente envolvendo menores. Colocou em apreciação e votação as seguintes proposições: parecer jurídico de número 3/2006, parecer de número 4/2006, projeto de lei de número 01/2006, que concede o reajuste salarial a servidores públicos municipais do quadro pessoal e efetivo do Poder Executivo Municipal do município Sítio Novo e da outras providências. Projeto de lei de número 2, que concede reajuste salarial aos conselheiros tutelares do município Sítio Novo Maranhão e da outras providências. Indicação legislativa de número 5/2006, requerimento número 3, requerimento número 4, requerimento número 5, moção de apoio número 1/2006, que após as discussões foram submetidas à votação e em seguida aprovadas por unanimidade pelos parlamentares presentes. E nada mais havendo a explanar, o senhor presidente Leonel Sigmar Souza Reis declarou encerrada a presente sessão. E para constar, Manuel Márcio da Silva, primeiro secretário, redigiu. E eu, Leilane Oliveira de Souza Gomes, secretária administrativa, lavrei a presente ata, que lhe deixada conforme vai pela mesa assinada. Sítio Novo, Estado do Maranhão, aos 17 dias do mês de março de 2026. Alguma restrição sobre a ata, senhores vereadores? Lembrando que a gente está votando a ata da sessão de terça-feira. Não havendo nenhuma restrição, vamos colocar em votação. Então, desculpem, senhores, ela vai fazer a leitura da ata da sessão de ontem, né, da segunda. Pode fazer. A ata da 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Às 10h30 do dia 23 de março de 2006, estiveram presentes os seguintes vereadores. Na presidência, o vereador Leonel Sigmar Souza Reis, vice-presidente, o vereador José Romadinho Raposo, primeiro secretário, o vereador Manuel Martins da Silva, segundo secretário, o vereador Cristiano Santos Lima e os demais vereadores, Manuel Pereira Souza, Felipe da Silva Souza, Levi Coelho Marinho, Erinaldo Lobo dos Santos, Teodoro Cavalho Barros, Valéria Nolê Xavier de Oliveira Pinheiro. Vereadores ausentes, Caroline Rodrigues Costa. Com o número legal sobre a proteção de Deus e sobre a presidência do vereador Leonel Sigmar Souza Reis, que após verificar o quórum regimental, com a presença de 10 vereadores, deu por instalada a presente sessão. Em seguida, o presidente solicitou a dispensa e leitura da ata da sessão anterior. Aprovada a dispensa, o presidente solicitou que a vereadora Valéria Nolê Xavier de Oliveira Pinheiro fizesse a leitura bíblica no livro de Salmos. Pequeno expediente. Não houve. Grande expediente. O senhor presidente dirigiu cumprimentos aos nobres pares e ao público presente. Em seguida, agradecer a presença do prefeito Antônio Coelho, do vice-presidente Domingos Diniz, dos secretários municipais presentes, do nobre deputado estadual Ricardo Arruda, do nobre deputado federal Josivaldo JP, que receberia do Poder Legislativo Municipal, no dia de ontem, o título de cidadão sitionovense. Em seguida, o senhor presidente deu início aos trabalhos legislativos, convidando o cerimonialista Carlos Alberto para fazer o uso da tribuna, a fazer a leitura da resolução de número 5/2005, que concedeu o título de cidadão sitionovense ao excelentíssimo senhor Josivaldo dos Santos Melo, conhecido popularmente como Josivaldo JP, destacando a importância da honraria concedida ao mesmo em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao nosso município. Em seguida, foram convidados para fazer parte da mesa os senhores Antônio Coelho, prefeito municipal, vice-prefeito, senhor Domingos Diniz, o deputado estadual Ricardo Arruda e o senhor deputado federal Josivaldo JP, dando assim início à homenagem ao mais novo cidadão sitionovense, o deputado federal Josivaldo JP, que na oportunidade em que lhe foi concedida a palavra, manifestou gratidão pelo título que lhe foi conferido.
E nada mais havendo a explanar, o seu presidente, Leonel Silva Souza Reis, declarou encerrada a presente sessão. E para constar, Manuel Martins da Silva, primeiro secretário, redigiu. E eu, Leilane Oliveira de Souza Gomes, secretária administrativa, lavrei a presente ata, que lhe deixada conforme vai pela mesa assinada. Sítio Novo, Estado do Maranhão, aos 24 dias do mês de março de 2006. Esta é a ata da sessão do dia 23, né? É isso? De ontem. Então, essa está no sistema, essa que vai colocar em votação agora, senhores vereadores. Alguma restrição sobre a ata? Não havendo nenhuma restrição, vamos colocar em votação. Portanto, aprovada é a ata da sessão anterior. Como a outra não está no sistema, não teve como colocar no sistema, a gente vai votar normalmente, como a gente já votaria antes, viu? Sem ser pelo sistema. Colocando a ata da sessão agora do dia 17, colocando em votação. Quer dizer, alguma restrição sobre a ata, senhores colegas? Esta é a ata do dia 17, da terça-feira passada. Não está no sistema. Agora a gente está colocando em votação agora. Se houver... Sim, mas a gente precisa aprovar a ata aqui em plenário. Colocando em votação. Aprovar a ata da sessão anterior, da data do dia 17. Não é isso? Portanto, gostaria de cumprimentar aqui os senhores colegas vereadores, vereadora Valéria, vereadora Carol, os nossos funcionários da casa, nosso companheiro diretor de esporte, Jean Moita Branca, que sempre está aqui nos visitando, seja muito bem-vindo. A todos os que nos assistem através do Instagram, desejar aqui uma ótima terça-feira abençoada, que Deus esteja aí acompanhando e guiando cada um de nós para que a gente possa estar aí conduzindo nosso dia a dia repleto aí de realizações e de felicidade na vida de todos nós. Começando o pequeno expediente, vereador Erinaldo da Maria Morena com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras. O público que nos assiste pelo Instagram, os funcionários dessa casa, tenham um ótimo dia. Nosso visitante aqui, dirigente de esporte, Jean Moita Branca, seja muito bem-vindo. Eu queria só pedir aqui, reforçar aquilo de governo aqui, sobre as faixas lá da creche nova que foi inaugurada, porque continua do mesmo jeito, tá? E as crianças precisam daquele apoio, os pais dos alunos lá precisam daquele apoio lá, porque dá um tráfego muito grande ali de caminhão, de veículo, e não tem nenhuma sinalização indicando que ali é uma escola. Então seria muito importante pedir urgência o secretário responsável de governo para tomar as providências, está executando esse pedido que o vereador está fazendo, não para mim, estou fazendo para o povo, no nome do povo, dos estudantes, no nome dos pais dos alunos que estão ali. É de manhã e meio-dia, às 3 e pouco da tarde que eles saem. Então, eu estou pedindo aqui no nome daquele povo. Não é para mim, não. Estou só aqui sendo representante do povo e estou fazendo esse pedido faz dias e vou continuar batendo na tecla. Toda semana eu vou ficar pedindo para ver até no dia que ele sai. No dia que ele sair, eu vou agradecer, aplaudir e agradecer. Muito obrigado. Doutor Felipe. Manuelzinho. Bom dia a todos, bom dia para casa. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, pessoal do Instagram, funcionários da casa. E só aqui agradecendo aqui a presença dos nossos deputados ontem,
que tiveram presente na casa e a entrega de título de cidadão ao nosso deputado federal Josualdo JP. A indicação aqui do nosso amigo e companheiro vereador Rui Mar. E junto com todos os vereadores, recebemos mais um cidadão na nossa cidade. E também foi a entrega de óculos pelas ações das mutirões de consulta, né? Que sempre os deputados com a sua coligação faz. E segundo a informação que eles passaram para a gente, logo estão entregando ao pessoal da Boa Lembrança. Quem estiver nos assistindo, logo mais esses 2 dias a gente vai estar entregando na Boa Lembrança. Os deputados vão estar mandando para entregar aquele pessoal que fizeram o povoado Boa Lembrança. E já quero agradecer pela oportunidade. Meu muito obrigado e Deus abençoe a todos. Vereador Teodoro, vereadora Valéria, vereadora Carol, vereador Cristiano. E, desde já, senhor presidente, queria agradecer também todos os vereadores que tiveram empenhado para estar aprovando os requerimentos que foi levado até o nosso secretário que trouxe essa ação. Isso não é só o vereador Cristiano, todos os vereadores. E também tem um pedido aqui para fazer para o nosso líder de governo, que leve ao secretário, ao prefeito, carinhosamente, o pedido dos vereadores, porque aqui, vendo as palavras do vereador Erinaldo, a dele ainda está bem recente, a minha fez aniversário, que é as faixas de pedestre do bairro Vila Nova. E aí, a gente pede aqui porque a população cobra a gente. As faixas de pedestre elevadas do bairro Vila Nova. Não, é as faixas de pedestre elevada. Número 9 de 2025. Já aniversariou. Mas, assim, a gente está aqui, não vai falar que não vai cansar de pedir. A gente sabe das situações. Mas eu creio que dentro de um ano dava para ter colocado no planejamento que dava para ter sido feito. E assim, a gente pede porque estão cobrando da gente. E aí a gente tem que dar uma satisfação para quem está pedindo para a gente. E aí eu peço que você leve esse pedido, que olhe lá carinhosamente para a gente, para poder a gente dar esse conforto melhor para a nossa população. O mais, senhor presidente, era só isso. Se precisar, eu volto a falar no decorrer da sessão. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, todos os funcionários aqui presentes, o chefe do departamento do esporte, Jean, um bom dia a todos. Colegas vereadores, a todos do Instagram, um bom dia. Eu aqui ontem, atentamente, a respeito da... Manelzinho já falou ali, do deputado que estava aqui, o JP, que recebeu até o título de cidadão sitionovense. E eu sempre bati nessa tecla, senhores vereadores, que nós devemos cobrar, acompanhar, lutar por pessoas que encaminham algo para o nosso município. E o JP ontem falou que está destinando 1 milhão para a saúde, que é um suporte bom, e 1 milhão para
infraestrutura, para as estradas. Então, isso é de grande valia e de muita importância. E eu sempre disse aos colegas vereadores que nós devemos ser assim. Nós temos que estar apoiando as pessoas que olham e enxergam o nosso município, com recursos, com emendas, para dar um suporte em todos os setores do nosso município. O deputado JP eu não apoio, mas aprovo nesse sentido. Por quê? Porque está trazendo recurso para o nosso município. Parabenizo os colegas vereadores que apoiam, né? Porque tem cobrado isso deles também, assim como o deputado estadual Ricardo também tem encaminhado, que estava aqui ontem. Então é isso. A gente tem sempre que correr atrás, lutar ali, cobrar para os deputados, para que os benefícios cheguem ao nosso município, para assim ter um atendimento melhor da nossa população em todos os sentidos. Vereador Levi, líder de governo, eu trouxe há duas semanas atrás, uma semana atrás, a respeito da questão do carro de aluno que não estava chegando até aquela determinada região, que é lá da Chapadinha até o Chico do Tunico, né? Que era pegar os alunos lá na Irailde. E foi sanado, foi resolvido o problema, que me passaram já, a partir dela, né? Ontem, disse que foi ontem, né? Foi pegar na porta. Hoje eu não sei, né? Como é que está. Então, acredito que você saiba mais do que eu. Mas eu quero lhe passar mais uma situação, bem que a respeito do Sobral, aqui pertinho da gente, aqui da cidade. Lá tem a van, né, que faz o percurso lá com os alunos, e está deixando de ir até ali no sentido lá onde era o Josa, né? Você tem conhecimento dessa situação também, não tem? Lá onde era o Josa, ali no Parque de Vaquejada, ali os alunos, os filhos do nonato também. Então, eles conversaram comigo que estava querendo que fosse até lá. Querendo e direito, né, de ir, né? Então, eu queria que você visse essa situação para que possa ser resolvida também. O carro já estava indo até lá, agora resolveu uns dias não ir, diz que mediram lá a rota, segundo o que passaram. Mas eu peço que você veja, né, o conhecimento direitinho, que possa resolver essa situação. Era isso. Senhor presidente, obrigado. Vereador Max, e um morador também aqui me procurou, disse que iria esperar esse mês, né? Está um mês chuvoso, muito chuvoso ainda. Inclusive, os moradores dessa mesma região que você está falando, e parece que essa mesma van tinha um buraco lá na estrada onde estava tendo dificuldade para os carros passar, né? E eles compraram, inclusive compraram as manilhas na minha mão ali, e para ajeitar a estrada, ajeitaram a estrada, porque diz que a van não estava indo devido que não estava dando de passar, né? E sendo que eles disseram que estava passando todo o carro lá, mas a van não estava, diz que não estava dando conta de passar, mas eles ajeitaram o buraco e eles disseram que ia esperar esse mês para ver se a van não ia, mas não ia pegar, né? A reclamação deles, inclusive eu passei essa reclamação, estou falando isso aqui para os senhores vereadores, que eu passei essa reclamação ao senhor Cabral, né, que é o responsável pela área, né, e ele disse que realmente ele foi lá e constatou que tem realmente 2 trechos que não estava dando passagem para a van, estava passando carro pequeno passar, mas a van, como é mais larga, maior, às vezes não estava dando de passar, né? Mas que iria ser resolvido esse problema. Inclusive, um dos problemas era onde a população, a comunidade, fez esse reparo na estrada, né? Para que realmente fosse buscar os alunos, né? E outra reclamação que eles falaram, porque às vezes tem muitos lugares que a casa dos alunos fica, às vezes, 50 metros da estrada, 50 metros da estrada, e eles querem, às vezes, que a van vá até na porta, pegar, entrar lá e voltar, e às vezes, como a questão de estar muito molhado, às vezes a van às vezes tem dificuldade até de fazer uma volta dentro do terreiro, às vezes, das pessoas, né? E que estava sendo um problema, né? E que ele já tinha conversado com algumas pessoas de lá para que eles ajudassem também nesse sentido, de que os alunos viessem. Questão de 50 metros, né? Às vezes a van tem dificuldade de fazer uma volta no local, né?
E assim, estou passando para vocês porque foi o que eles me passaram e que eu passei para o coordenador me passou. Você quer uso da palavra? Então, vereador Ruimar e vereadores, nós sabemos do período chuvoso que está, né? Às vezes, muitas das vezes, o gestor nem tem conhecimento, porque, como você falou, talvez é um percurso até grande que tem só um local, uma situação lá que está impedindo de chegar até lá, tá entendendo? Então, eu vejo que a Secretaria de Infraestrutura tinha que ter um cronograma baseado nisso. Como cronograma? De essas estradas que está impedindo do carro de aluno e até nas residências pegar no ponto, né, pegar os alunos, deixar de ir por conta de um buraco que se agravou mais ou algo nesse sentido. Aí a própria infraestrutura devia ter esse cronograma para estar avaliando e vendo essa questão. Por quê? Esse caso do Sobral lá mesmo, que é o mesmo caso lá, que o Levi tem conhecimento muito bem lá da Irailde, se as crianças fossem sair pela manhã cedinho e tivesse um pouco chuvoso, alguma coisa nesse sentido, por causa de um trecho que não estava passando, não tinham como vir, nem no carro com distância de 2, 3 quilômetros, por conta ou 1 quilômetro, por conta estava chovendo também. É o mesmo caso ali do Sobral. Lá, como você falou, é um lugarzinho, né? Aí a infraestrutura devia estar alerta, né? Não estou aqui criticando eles, só é uma ideia de estar com um cronograma montado para que possa atender não só o Sobral, não só essa região lá do Chico Tonico, como essas demais regiões. Tipo, ficou bem que no Centro de Batalha, aquele buraco que já foi falado muitas e muitas vezes, que é um buraco lá que está dando passagem, né? Então é isso. É baseado nisso que eu estou lhe falando, viu? Tá ok. Valeu, obrigado. Oi. Vendo aqui as menções sobre os buracos nas estradas e ia sair até agora para atender uma alegação. E eu já até pedi aqui para que fosse resolvido, lá sentido Sambambaia e Conceição, lá nos dois Buriti, que está intrafegável lá também. Tem um buraco lá que o carro do aluno não está chegando até as residências. E eu já falei aqui, acho que já tem umas 3 semanas atrás, e eu queria ver se eu tinha algum posicionamento para a gente estar dando a resposta, justamente para a pessoa que acabou de me ligar aqui. Disse que estava assistindo a sessão e pediu para a gente falar de novo. Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Nosso companheiro ali do esporte, Moita Branca, Jean Moita Branca. Bom dia, pessoal que nos assiste através do Instagram. A gente está aqui ouvindo aqui atentamente todas as colocações de todos os vereadores. E vamos começar também falando deste evento que aconteceu ontem aqui, de muito importante para a cidade de Sítio Novo, a presença de dois políticos aqui da região, 2 políticos ativos na região, como foi o caso do deputado Ricardo Arruda e do deputado JP, né, que estiveram aqui, JP sendo homenageado com o título de cidadão sítio-novense. Ricardo já tinha, posteriormente, num período muito curto, também sendo homenageado também como cidadão sítio-novense também. E a gente só vê isso em agradecimento para a nossa região e o reconhecimento do trabalho dessas pessoas para com o município. Nós também gostaríamos de falar também a respeito da nossa viagem. Estivemos em São Luís, e o vereador Cristiano e o prefeito, juntamente com o vice-prefeito. E quando nós fizemos algumas solicitações também para o município de Sítio Novo, parte do que foi reivindicado lá também, como já havia sido reivindicado, já houve também já o benefício que chegou já aqui também para Sítio Novo, principalmente para os agentes comunitários de saúde, que foi a entrega no sábado, a entrega dos coletes, né, do kit dos agentes comunitários de saúde, sendo entregue pelo doutor Tiago, que esteve aqui e fez uma explanação ali na Casa do Idoso, junto aos agentes de saúde, o que isso significaria, o que está sendo feito pela saúde no estado do Maranhão e principalmente aqui em Sítio Novo também, a dedicação dele também. E
E a gente vê que foi assim muito bem recebido, muito abraçado a fala dele, como também os kits também para os agentes comunitários de saúde. E lá também foi colocado mais algumas coisas da nossa parte também, que foi algumas outras verificações que fizemos e que a gente está aguardando ser entregue e que venha para o município, que vai ser bastante beneficiado, vai ser de uma importância muito grande a questão principalmente do aparelho de ultrassonografia também, que a gente solicitou também para o município, né? E a gente fica feliz com isso. Nós tivemos, mais atrás, lá, juntamente com o Tiago, lá em São Luís, e também foi feita uma reivindicação por parte do prefeito, o vereador Max, solicitando recursos do Estado para o nosso município em relação à saúde. E lá foi acertado junto ao Tiago, que é o secretário de saúde do Estado, que ele estaria procurando viabilizar uma emenda para o município na ordem de R$1.200.000 também para Sítio Novo, né? Então, o que é que eu quero aqui mostrar com isso? É que, graças a Deus, a gente está buscando pessoas, nós estamos buscando pessoas, cada um busca uma pessoa que a gente vê que está dando muita importância para o município. Ontem nós vimos aqui o deputado JP anunciando recursos que já estão chegando, já está na conta, parece que pelo que ele falou ontem, e está buscando e que está chegando muito em breve mais um valor de 2 milhões. É 1 milhão para a saúde e 1 milhão para as estradas. E nós já estamos buscando também em uma outra via, com outras pessoas, também recursos para o município de Sítio Novo. Isso é importante porque a gente está vendo que nós todos estamos tendo essa preocupação, nós todos estamos sabendo a necessidade de Sítio Novo e nós todos estamos buscando algo que venha beneficiar o povo de Sítio Novo, que é isso que precisa ser feito. Tivemos também ali, junto com o vereador Cristiano, o senhor teve também lá, conversando em Imperatriz, também, não foi o senhor, o vereador Teodoro, nós tivemos lá também domingo lá em Imperatriz, junto com o prefeito, junto com o vice-prefeito, mais outras lideranças aqui de Sítio Novo, junto com o secretário de Planejamento do Estado. E onde foi feito pelo prefeito várias colocações, várias reivindicações, e que ele prontamente se prontificou a ajudar o nosso município, que é o doutor Vinícius Ferro, também, que está vindo para Sítio Novo também, com essa missão também de estar trazendo as coisas para Sítio Novo da forma como foi reivindicado ontem. Então a gente vê aqui, e eu fico muito feliz com isso, né? Eu fico muito feliz porque todos nós estamos tendo essa preocupação e eu acredito que é o momento certo, é a hora certa de estar buscando, porque Sítio Novo precisa andar, Sítio Novo precisa crescer mais, Sítio Novo precisa receber mais esses benefícios, que esses benefícios sejam aplicados da forma que o povo merece que seja aplicado. Quem sabe assim a gente vai estar resolvendo parte da questão das estradas de Sítio Novo, algum déficit com relação à saúde, porque só quem faz saúde sabe a necessidade, a Valéria sabe disso, que é da área da saúde ali, sabe a necessidade desses valores para o município. Porque você fazer saúde com o que vem hoje para a saúde, com o que é destinado mesmo direto, sem ser através de alguma emenda, de outra ajuda, é muito pouco. Então precisa-se estar buscando isso cada vez mais para que a gente possa estar fazendo um trabalho cada vez melhor dentro do nosso município. Então, assim, a gente queria trazer também, assim, essa preocupação nossa também, como é a preocupação de todos, está trazendo isso. Eu queria tocar aqui um assunto que está sendo bastante comentado, e a gente agora mesmo, tivemos ali reunido ali, mas o povo que está nos assistindo através do Instagram talvez não tenha esse conhecimento, que foi o que foi falado aqui, parece que sexta-feira ou foi quinta-feira. Quinta-feira que foi falado, foi quinta. Aqui foi sexta? Foi sexta-feira? Então foi sexta-feira, sobre a questão dos ônibus escolares para Imperatriz. A gente achou até que já tinha ficado resolvido aqui pelo que foi colocado, o prefeito esteve aqui, a secretária de Educação esteve aqui, a pessoa coordenadora também esteve aqui, o Cabral, que toma de conta os transportes escolares, também esteve aqui, e foi discutido amplamente, foi debatido amplamente essa situação. E a gente até achou que, a partir daquele instante, não teríamos mais problema. Mas já tem a pessoa para assumir, está faltando só algumas situações para assumir essa coordenação de transporte, mas que, infelizmente, ainda não foi resolvido. Mas a gente espera
que a partir de hoje a gente já possa estar resolvendo. Nós estamos saindo daqui agora, nós vamos ter mais uma conversa junto com o prefeito e eu acredito que será resolvida essa situação. Tá? Essa é só uma questão de informação que a gente está passando para as pessoas aí. Tá certo? Muito obrigado, senhor presidente. Da estrada. Ah, tá. Você falou, quando você fez a colocação lá da região da Chapadinha, daquele transporte escolar daquela região ali, hoje a gente já recebeu também uma fala de uma pessoa, uma mensagem de uma pessoa, que inclusive estava vindo aqui para resolver lá o transporte, porque o transporte chegou lá já bastante atrasado e deixou até o filho de outra pessoa lá, né? Então, essa pessoa estaria vindo aí onde o Cabral para tentar ver o que está acontecendo. Mas parece que a questão da estrada já foi resolvida e a questão do transporte também já foi resolvida. Sim, senhores vereadores, a gente tem uma indicação na casa. Gostaria que a secretária fizesse a leitura da indicação. Indicação de número 06/2006. Autor vereador Valéria Nolê Xavier de Oliveira Pinheiro. Vereadora com assento nesta Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, regimentais e após ouvido plenário, indica o excelentíssimo senhor Antônio Coelho Rodrigues, prefeito municipal, a seguinte providência: serviço de drenagem e recuperação da massa asfáltica da rua Hermenegildo Gomes Ferreira, no Parque Leontino Nascimento. Justificativa. A presente proposição tem por objetivo atender às solicitações dos moradores e usuários da rua mencionada, localizada no Parque Leontino Nascimento, que atualmente enfrentam sérios transtornos decorrentes do estado de conservação da via. A ausência de um sistema de drenagem eficiente, somada ao desgaste natural da malha asfáltica, tem ocasionado o acúmulo de águas pluviais e a proliferação de buracos. Tal cenário não apenas dificulta a trafegabilidade de veículos e pedestres, aumentando o risco de acidentes, como também gera pontos de estagnação da água, o que se torna um problema de saúde pública ao favorecer a reprodução de vetores de doenças. Ressalta que a recuperação asfáltica, em conjunto com o serviço de drenagem, é medida essencial para garantir a durabilidade do investimento público, uma vez que o asfalto sem drenagem adequada degrada-se rapidamente. Valorização à região e proporcionar dignidade aos moradores do Parque Leontino Nascimento. Diante do exposto e considerando a urgência que o caso requer, para evitar maiores danos ao patrimônio público e privado, submeta a presente indicação à apreciação desta Casa, contando com ponto atendimento por parte do Poder Executivo Municipal. Plenário vereador Laslau de Oliveira Barros, Câmara Municipal de Sítio Novo, aos 20 dias do mês de março de 2026. Senhores vereadores, apresentada aí a indicação da doutora Valéria, eu gostaria de fazer a primeira participação nessa indicação, que também é uma indicação também feita já por mim, que também já fez aniversário, né? E a gente, quando pede um serviço desse, de drenagem, a gente pensa na economia do município, porque todos os anos é feita a recuperação daquelas áreas onde toda chuva que dá acumula água. Já teve pessoas que teve prejuízo enormes ali, que encheu casa de água, comércio, aquelas coisas todas, por falta dessa drenagem. E essa drenagem, cada dia que passa sem ser feita, ela vai prejudicar. Todo ano tem que recuperar as mesmas coisas, podendo já fazer esse serviço de drenagem para poder a gente resolver esse serviço de uma vez por todas. A gente vê que realmente ali, onde está acumulando água, ali próximo da casa do vereador Teodoro, todo ano é já arrumado aquele coisa, já está os mesmos buracos, as mesmas coisas, juntando mesmo, no mesmo local, a rua de cima do Menezes, a rua lá de cima, a avenida, quer dizer, todos os lugares onde está a água está acumulando, está tendo problema. Então, o nosso gestor tem que ter essa sensibilidade de que se arrumar, vai ficar arrumado e não vai mais ocasionar os mesmos problemas que estão ocasionando.
sou a favor da indicação e abro também espaço à vereadora para fazer a defesa da sua indicação e os demais vereadores também queiram participar dessa indicação. Bom dia a todos. Como já foi falado aí pelo vereador Ruimar, já foi uma indicação de vários vereadores, né? Já foi falado aqui no plenário, já foi feito requerimento. E eu faço, o vereador Teodoro também já fez, eu faço atividade física, né, caminhada ali, e a gente vê a dificuldade de alguns idosos que caminham por ali, os moradores, principalmente ali naquela região, em frente à casa do Michael, em frente à casa do Wellington, né, ali perto da Batista, acumula muita água, tem muito buraco, então assim, é uma situação muito complicada, até para a saúde mesmo, né, porque a gente sabe que prolifera os mosquitos e é uma situação que acaba ficando insalubre. Então, a gente sabe que ele precisa não só da recuperação asfáltica, mas também do sistema de drenagem, né, como o vereador falou. E seria, o vereador Max até falou um ponto que eu concordei com ele, na questão de que diz prioridades. Né? Quando você tá num comando, você tem que ver prioridades da pasta, tanto nas estradas quanto nas ruas da cidade. Então, tem locais que a gente tem que ver com um olhar mais especial, porque lá já tem mais de 4 anos essa situação. Entendeu? Então, assim, tem coisas que às vezes a gente vai protelando e vai agravando. Então, tudo tem que ter programação. Então, todas as situações da prefeitura, a gente tem que fazer uma programação do que é mais precário, do que é mais precisado para o menos precisado, minha opinião. Então, eu queria pedir o voto dos nobres vereadores, já que também é uma solicitação de quase todos, tá? Para que a gente possa se unir e resolver esse problema. Oi. Vereador Teodoro. Passo para o vereador Levi. Bom dia a todos. É louvável aqui a cobrança da vereadora Valéria. A gente estava até... Eu e o Cristiano, junto com o prefeito, no domingo, quando a gente passou ali naquele setor, e a gente falou com ele, ele nos prometeu que ia arrumar. Então, espero que dê certo ali, porque aquela rua ali, principalmente a 19 de dezembro aqui, que dá acesso ali, que passa por minha casa ali, o Cleusivan ali, que a gente sempre vem cobrando, o Cleusivan me cobra direto, eu levo no setor responsável, mas até agora não foi resolvido. Ele nos prometeu que ia resolver aquele problema ali da 19 de dezembro, e esse ali a indicação da Valéria está fazendo aqui. Então, é muito louvável, Valéria. Eu sou a favor da sua indicação, viu? E esperamos que seja resolvido o problema. Até porque a 19 de dezembro aqui é uma rua que dá acesso ao hospital. E você pode ir lá hoje. Está com bastante lama, né? Porque sempre, toda chuva, a enxurrada só passa por ali e a sujeira só fica ali naquela rua. Então, as pessoas reclamam muito para a gente. Principalmente para mim, que moro bem ali de frente ao problema, entendeu? Então, esperamos que o nosso gestor resolva lá o mais rápido possível. Então, sou a favor. Aproveitando aqui, eu até prometi que não ia falar não, mas vou falar. Eu espero que seja resolvido, não só da 19 de novembro, né, que é ali perto da sua casa, mas como a principal, que dá acesso bem, o encontro da água dá bem em frente à casa do Michael. Vereador, mas só me permite uma partezinha. O requerimento dela aqui é dessa rua aí que passa lá no Michael. Então, a gente já está falando sobre esse assunto aí. Exatamente. E também tem a rua do Menezes, bem aqui em cima ali, que a água ali desce com vontade, viu? Que alaga até as casas de frente lá. É muito importante esse requerimento, que eu já fiz ele tanto verbal aqui, como diretamente com o nosso secretário de infraestrutura 2 vezes, porque eu cheguei a ver a necessidade, quando lá, pelo menos fica só a lama na sua rua, né? Lá fica a água dentro da casa, com lama e tudo, dentro da casa do cara. Que eu já assisti vídeo, ele me mandou vídeo de toda chuva quando dá grande, o negócio, os casos é grande, muito grande. Então a gente fica muito feliz de estar sendo resolvido, do prefeito estar tendo esse olhado que ele prometeu, não de resolver só a situação da areia, de resolver todo desse, né? Então a gente, como é? Não, ele não prometeu, o Teodoro disse que estava com ele no carro, ele fez pedido para ele pessoalmente, e ele disse que ia tomar a providência mais rápido possível.
Então é isso que eu estou dizendo. Tomara que tenha batido na consciência dele, no coração dele, ter mandado resolver não aquela situação, toda a situação naquele bairro ali que precisa. E eu quero, uma vez em 2016, na política, minha primeira eleição, no último comício que teve ali em frente ao JP Constituição, quando eu peguei o microfone, um palhaço, que eu não vou falar o nome dele aqui, que ele sabe quem foi, um das lideranças maior, triscou na minha costela e falou, vai rápido, que nós temos que ir. Então tira todo o foco da pessoa. Agora, a próxima vez que acontecer isso, eu vou largar a mão na orelha do cabo que é do meu lado. Porque você tem que deixar o cara à vontade, porque você tem o seu foco de estar com aquela ideia de falar com o povo ali, se o cara tira a tua coisa. Lá eu não fiquei gaguejando, não sei quem lembra lá, eu não soube falar nada lá. Lembra? Que eu não falei nada. E quem falou foi o João Pequiá, foi ele que falou. O João Pequiá me cutucou lá na hora. Irmão. Ei, presidente. Aqui, Erinaldo, porque você deu uma pausa e eu achei que você já tinha concluído. A verdade foi essa, quando eu estiquei a mão aqui para pegar o microfone, porque aqui nós temos aqui com relação a esses microfones aqui, uma dependência de ficar precisando de um microfone de um outro. Mas eu acho que essa história aqui parece que não vai funcionar, não. Eu não sei porquê, mas não tem assim, parece que não há vontade. Parece que não há vontade de resolver essa situação da falta de microfone aqui, parece que não está havendo essa vontade. Mas, voltando aqui ao requerimento da vereadora Valéria, eu queria que ela me permitisse fazer uma manifestação também com relação ao requerimento. E eu acho até, Cristiano, a gente gosta de brincar assim, agora vai, né, Miguel? Porque eu acho que esses dias, como o vereador Teodoro falou aí, eu tive a oportunidade, quando a gente estava discutindo essa situação aqui de algumas ruas, o Klaus Ivan estava aqui também naquele dia e conversou com a gente, e eu saí com o prefeito exatamente para olhar essas situações ali daquelas ruas ali, tanto aquela rua ali do Klaus Ivan, Teodoro lá, com a rua de cima da parte do Menezes, fomos lá no Michel também, e lá a gente já estava discutindo ali por onde, como era que tinha que ser feito para tirar aquelas águas ali. A gente já viu alguma coisa lá, ele disse que ia mandar o rapaz passar lá também para estar olhando isso para fazer. Até porque a gente está sabendo que essa semana, ou a outra semana, ou na outra semana, já vai estar aqui a situação do asfalto para fazer o recapeamento das ruas. E essas ruas vão ter que estar preparadas já para poder fazer esse recapeamento, não é isso? Nós estivemos lá naquela hora lá com o doutor Vinícius Ferro, e um dos assuntos que foi colocado foi esse, que o município já tinha sido agraciado pelo governo do estado com 3 quilômetros de asfalto, e nós fizemos a colocação lá, nós fizemos a solicitação para mais 3 quilômetros, para ver se a gente conseguia, com isso, estar suprindo a necessidade da cidade, que é no mínimo de 6 quilômetros de asfalto. Então, a gente fez essas colocações lá, como eu falei agora há pouco, que a gente tinha feito algumas reivindicações, e essa foi uma delas, e a gente espera que na próxima semana já esteja aqui fazer isso. E se tiver que fazer isso, todas as ruas que vão receber esse benefício de recapeamento ou melhoria, se está para o buraco, vai ter que estar pronta para isso, porque senão não vai adiantar fazer para depois cortar novamente, não é, vereador Rinaldo? Então era isso, vereador, eu sou muito a favor do seu requerimento, vou votar a favor. Vereador Cristiano. Eu queria também só deixar minha mensagem aqui sobre o requerimento da vereadora Valéria, porque, assim, esse pedido aí já tem de vários vereadores, tomara que ele saia. Mas, domingo, a gente estava com o prefeito, inclusive o vereador Teodoro, que já tem requerimento nesse sentido. Foi exatamente isso que o Levi mencionou, que a gente já tem 3 quilômetros de asfalto ganho,
E o pedido que a gente fez foi mais 3 quilômetros para recapeamento para dentro da cidade. Né? E provavelmente vai estar começando dessa semana para outra, já inicia esse trabalho. E a outra mensagem que a gente trouxe também de lá no domingo, sobre lá a visita que a gente teve lá com o secretário, Vinícius Ferro, é sobre o trecho que liga daqui de Sítio Novo até o Pulsar, que está pior do que o que foi feito há 3 meses atrás. Mas garantindo o prefeito que teve em contato com o secretário lá e que já vai dar início também essa outra semana, que vai ser arrancado o asfalto, né? Não vai ser tapa-buraco, porque ali não tem mais condições de tapa-buraco. Porque, inclusive, se vocês prestarem atenção, quem passa por ali, onde foi tapado não tem um buraco. O buraco abriu depois de onde foi tapado. Então, quer dizer que já está totalmente comprometida o que está ali antes. E quero dizer também para a vereadora Valéria que vamos nos unir toda vez, porque uma hora dá certo nesses requerimentos. Mas é bem louvável o seu requerimento, está bem crítico a situação ali. Só queria dizer aos demais vereadores que a importância de todos nós está lutando pelo bem comum do nosso povo, principalmente da nossa cidade, é muito importante. Né? Só que o vereador Levi falou em 3 quilômetros e a promessa do governador para Sítio Novo é 5 quilômetros de asfalto. Né? E o prefeito queria mais um, que era para fazer os 6, que era para poder complementar. Agora o Serra está falando que é 3 e que ele vai dar mais 3. Né? Eu realmente espero que isso aconteça, porque aqui eu mesmo estou apoiando esses 2 deputados aqui, porque tem serviço prestado aqui em Sítio Novo. E eu já disse, eu não voto, não peço voto mais para ninguém que não tenha serviço prestado aqui em Sítio Novo. Que venha só com promessinha, com joguinho de que os outros já deram aqui, comigo está fora. Por que eu estou apoiando o Ricardo e estou apoiando o JP? Justamente por isso. Que eles têm serviço prestado, tem coisa para mostrar aqui em Sítio Novo que já fizeram. Porque eu estou cansado de estar pedindo voto para candidatos que só vêm prometer e não fazem as coisas acontecer no nosso município. Esse foi o caso que na eleição passada nós votamos para uma deputada aqui chamada Detinha, e depois da eleição ela nem atendeu mais o telefone da gente, nunca mais atendeu. Né? E o nosso compromisso com o JP é justamente por isso, que mesmo antes da gente apoiar ele, de votar nele, de pedir voto para ele aqui em Sítio Novo, ele já estava destinando recursos, coisas para cá, para Sítio Novo aqui, trazendo aqui. Então, uma pessoa dessa sabe cativar o seu povo. Né? E nós somos umas pessoas que a gente tem que ter essa sensibilidade que eles têm que fazer algo para que a gente venha pedir voto, venha realmente levantar o nome dessas pessoas aqui no nosso município. Essa é a minha opinião. Vereador, muito bem colocadas as suas palavras aí. É o que a gente está vendo agora, muitos que vão aparecer, muitos deputados federal, deputado estadual, pegando carona nas costas do governo. É por isso que nós temos a honra e o prazer de estar apoiando 2 deputados que têm do começo do seu mandato, que vem mandando emenda para o nosso município, vem mostrando serviço. Porque é igual você falou, esses quilômetros de asfalto já estava já no papel já. Agora, se outro vai aparecer com mais 3, já vai fazer 9. Vai fazer 9. Então, a gente quer só deixar bem claro, que aqui nós vamos fazer a defesa dos nossos deputados que estão os 3 anos para trás, mandando recursos, tanto para saúde, educação, pavimentação, que está todo dia direto com a gente. De uns que vai aparecer agora, pegando carona nas costas do governo, e nós vamos ficar aqui só batendo pau. Nós não vamos, não tem, nós temos que deixar as coisas bem claras. É por isso que o Arinaldo não tem rabo preso, porque o que eu tenho de falar, eu falo, entendeu? Então, eu quero deixar bem claro que é isso. A gente já vem brigando há muito tempo, nós já tem deputado que já vem, o governo Carlos Brandão já tinha prometido já 5 quilômetros de asfalto. 5, né? 5 quilômetros de asfalto. Então, o prefeito queria mais um. Então, é isso. Então, está aqui as minhas palavras. Eu queria até, senhor presidente, que estava sendo discutido era o requerimento, né?
estava sendo discutido, era um requerimento, e a gente terminou caminhando para uma outra coisa, mas vamos voltar já já. Eu só queria só posicionar uma situação, porque o que o vereador Edinaldo está falando aqui, parece estar falando do que eu terminei de falar, do que a gente teve, as falas que a gente tivemos. E por nenhum só momento aqui, eu comentei que tinha pessoas aqui, deputado que estava vindo prometendo coisa aqui. Eu falei que nós tivemos em reunião, em audiência, com o secretário de Estado da Saúde em São Luís. E comentei também que nós tivemos em reunião com o secretário de Planejamento de Estado, lá em Imperatriz, que é o doutor Vinícius Ferro. Foi esse que foi a minha fala. Eu não falei que eu estava com nenhum deputado, com ninguém aqui. Entendeu? Falei simplesmente isso. E é o que nós estamos acreditando, porque eles estão como secretários para fazer o trabalho para o Estado mesmo e para os municípios que o procuram. Foi esse que foi a minha fala. Mais alguém que quer se pronunciar sobre a indicação? Vamos colocar a indicação da vereadora Valéria em votação. Manelli. Aprovada a indicação da vereadora Valéria. Senhores vereadores, algo mais a acrescentar na sessão? Então fale. Nada mais a acrescentar, declaro encerrada a presente sessão.